Eu sou Esther. Antes do amanhecer da minha história, eu era apenas Hadassa, uma flor entre as muitas no jardim da Babilônia. Fui nomeada Esther e coroada rainha em um reino que não conhecia. Minha vida, entrelaçada com a de meu povo, tornou-se um símbolo de coragem e fé. Fui a voz silenciosa que falou quando todos se calaram, a mão suave que moveu o coração de um rei e a chama que ardeu brilhante contra a escuridão da opressão. Esta é a jornada de uma órfã que ascendeu ao trono para se tornar a salvadora de seu povo. Venha, deixe-me contar-lhe como uma simples mulher desafiou o império e mudou o curso da história. Desde os meus primeiros dias como uma simples jovem, até me tornar uma rainha, estive diante de muitos desafios. Minha vida é tecida com fios de um destino que muitas vezes me surpreendem. O livro de Esther, que traz meu nome, é realmente peculiar em diversos aspectos. Primeiramente, é notável por ser um dos poucos na Bíblia a ser nomeado após uma mulher, um testemunho da importância das histórias femininas, mesmo em um mundo dominado por homens. Depois é interessante notar que, ao lado de Cantares de Salomão, é um dos raros livros que não mencionam diretamente o nome de Deus. Mas como dizem as Escrituras, Esther 4:14. Pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino? Assim, mesmo quando seu nome não é pronunciado, sua mão guia cada passo da minha jornada. A inclusão do meu livro de Esther na Bíblia é um mistério que nos convida à reflexão sobre os desígnios divinos e o propósito de nossas vidas. Por que minha história foi preservada nestas sagradas escrituras? Qual é a mensagem que Deus quer transmitir através de mim? Estas são perguntas que refletem em minha mente enquanto relembro os eventos que moldaram minha jornada. É verdade que o livro de Esther foi escrito durante um período turbulento, o exílio judaico, quando nosso povo enfrentava desafios e incertezas longe de nossa terra prometida. Eu mesma, sendo uma estrangeira em uma terra estranha, testemunhei as provações e triunfos que caracterizaram esse tempo. Assim como as palavras proféticas de Ezequiel e as visões de Daniel, minha história se entrelaça com a história de meu povo durante este período tumultuado. Embora meu nome não seja mencionado em outras partes das Escrituras, Deus escolheu preservar minha história para ensinar lições atemporais de coragem, fé e providência divina. Como diz o livro de Esther 4:14. Em meio às sombras do exílio, essa história é capaz de encorajar muitos com um testemunho do poder redentor de Deus, mesmo nas situações mais sombrias e imprevisíveis. Esses registros sagrados, como o livro de Esther, oferecem orientação valiosa sobre como os cristãos devem se relacionar com as comunidades ao seu redor, mesmo quando estas são diferentes em crenças e práticas. Minha própria jornada como uma jovem órfã criada por minha mãe é um exemplo disso. Durante o período em que minha história se desenrolava, vi a ascensão de uma coalizão de medos e persas, que triunfou sobre a poderosa Babilônia. A vitória desses impérios pagãos não foi apenas uma mudança de poder político, mas também um lembrete do controle soberano de Deus sobre os assuntos humanos. Mesmo diante dessa mudança de poder e das oportunidades que surgiram, Deus não me forçou nem aos judeus a retornar à terra prometida. Em vez disso, Ele nos preparou para cumprir seus propósitos, mesmo em terras estrangeiras. Minha própria ascensão ao trono persa, com a mão divina guiando cada passo, é um testemunho disso. Ao ler o livro de Esther, é possível compreender por que algumas pessoas me veem como uma mulher tímida e gentil, especialmente nos versículos 8 e 9 do capítulo 2. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Susã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com suas jovens para o melhor lugar do harém. Nessa passagem, somos apresentados a um cenário de luxo e pompa no palácio do rei Assuero, também conhecido como Xerxes.
A descrição desse banquete suntuoso e opulento, onde o rei busca por uma nova rainha entre as jovens mais belas do reino, pode facilmente levar alguém a pensar em mim como uma figura frágil e dócil, aceita e amada por todos ao seu redor. E embora meu nome Hadassah, que significa murta em hebraico, ressoe com essa imagem de delicadeza, há mais em minha história do que aparenta à primeira vista. Eu era apenas uma entre muitas jovens reunidas no palácio, todas esperando por uma chance de se tornar a próxima rainha. No entanto, havia algo diferente em mim. Eu não era apenas uma órfã judia criada por meu primo Mardoqueu. Eu carregava uma fé e uma esperança que pareciam brilhar através de mim. Mardoqueu me aconselhou a manter minha identidade judaica em segredo, e eu obedeci, sabendo que a política do palácio poderia ser perigosa e imprevisível. Naquele banquete extravagante, o rei, talvez influenciado pelo vinho, ordenou que trouxessem a rainha Vasti diante dele e dos convidados, buscando exibir sua beleza diante de todos. No entanto, Vasti, em sua dignidade e integridade, recusou-se a atender ao pedido do rei, o que o enfureceu profundamente. A recusa de Vasti em se submeter aos caprichos do rei foi um ato de coragem e firmeza, mesmo que tenha resultado em consequências severas para ela. Essa demonstração de independência e autorrespeito certamente não passou despercebida por aqueles que testemunharam o evento, incluindo eu mesma, que observava os acontecimentos com uma mistura de admiração e apreensão. Diante da recusa de Vasti, os conselheiros do rei sugeriram que ela fosse removida de sua posição como rainha por meio de um decreto real, cuja ordem seria divulgada em todo o império. O rei, agindo impulsivamente, rapidamente transformou essa sugestão em lei, ordenando que fosse proclamada em todas as regiões e idiomas do vasto território sob seu domínio. Porém, conforme o tempo passava e a fúria do rei se acalmava, ele começou a refletir sobre suas ações e sobre o que havia decretado contra Vasti. As consequências de suas decisões começaram a pesar sobre ele, levando-o a lembrar-se dela e do que ela havia feito. Esses momentos de reflexão revelam a humanidade por trás da coroa, mostrando que mesmo os governantes mais poderosos não estão imunes às dúvidas e aos arrependimentos. Diante da necessidade de encontrar uma nova rainha para o rei, os conselheiros sugeriram que fosse realizada uma busca por jovens virgens em todo o reino. Foi proposto que essas jovens fossem trazidas para um harém na cidadela de Suzã, onde seriam preparadas para encontrar o rei. Hegai, o eunuco do rei encarregado das mulheres, seria responsável por cuidar delas e garantir que recebessem tratamentos de beleza adequados. O conselho também recomendou que a jovem que mais agradasse ao rei fosse escolhida como a nova rainha em substituição a Vasti. Essa sugestão encontrou favor aos olhos do rei, que aprovou prontamente e ordenou que fosse colocada em prática. E assim, começou o processo que mudaria o curso da minha vida para sempre. Na cidadela de Suzã, residia um homem judeu da tribo de Benjamim chamado Mardoqueu, filho de Jair, descendente de Simei e pertencente à linhagem de Quis. Ele havia sido levado cativo de Jerusalém para o exílio durante o reinado de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, juntamente com outros cativos durante o tempo de Joaquim, rei de Judá. Este detalhe da minha história não pode ser subestimado, pois Mardoqueu se tornaria uma figura crucial em minha vida e nos eventos que se seguiram. Quando perdi meus pais, assim como muitas outras jovens, fui levada para a cidadela de Suzã e entregue aos cuidados de Hegai. Sob sua supervisão, fomos preparadas para o encontro com o rei, e eu fui conduzida ao Palácio Real para fazer parte do harém do rei. Este foi o início de uma jornada que mudaria o curso da minha vida de forma inimaginável. Eu mantinha em segredo minha nacionalidade e origem familiar, conforme instruída por Mardoqueu. Ele me proibiu terminantemente de revelar esses detalhes sobre minha identidade. Enquanto eu estava no palácio, Mardoqueu continuava a vigiar meu bem-estar, caminhando diariamente próximo ao pátio do harém para se informar sobre mim e acompanhar os acontecimentos. Assim como diz no livro de Ester 2:12 e 14, antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos.
Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. Durante os primeiros 6 meses, éramos tratadas com óleo de mirra, enquanto nos 6 meses seguintes recebíamos perfumes e cosméticos. Assim, após todo esse período de preparação, uma jovem estava pronta para ser apresentada ao rei. Quando chegava a nossa vez de comparecer diante do rei, tínhamos permissão para levar conosco tudo o que desejava do harém para o palácio real. À noite, nos dirigíamos ao palácio, onde permanecíamos até a manhã seguinte. Somente se o rei estivesse satisfeito e nos convocasse, retornaríamos à sua parte do harém, onde éramos cuidada pelo eunuco do rei encarregado das concubinas. Essa era a rotina que seguíamos, sempre esperando o momento em que o rei nos chamaria para sua presença. Quando chegou minha vez de ser apresentada ao rei, Mardoqueu, que me havia adotado como sua filha, me orientou a não pedir nada além do que Hegai, o eunuco encarregado do harém, sugerisse. Eu segui sua orientação e ganhei favor aos olhos de todos que me viram. Fui então conduzida ao rei Xerxes na residência real, no 10º mês, conhecido como o mês de Tibete, no 7º ano de seu reinado. O rei se encantou com minha beleza e graça, e me escolheu como sua rainha em lugar de Vasti. Ele colocou uma coroa real sobre minha cabeça e organizou um grande banquete para celebrar minha ascensão ao trono. Um feriado que foi proclamado em todas as províncias, e presentes foram distribuídos generosamente em nome do rei. No entanto, a alegria que acompanhou minha coroação foi rapidamente eclipsada por uma sombra sinistra. Um homem chamado Hamã, que detestava o povo judeu, subiu ao poder e recebeu honras do rei. Sua hostilidade em relação a Mardoqueu e ao nosso povo crescia a cada dia. Amã, que significa magnífico ou glorioso, tinha uma esposa chamada Zeres e 10 filhos. Infame por seu orgulho e sua vontade de exterminar todos os judeus do Império Persa, Amã começa sendo promovido pelo rei Xerxes e recebendo ordens para que todos se prostrassem diante dele. No entanto, Mardoqueu, que é um judeu, se recusa a se curvar, o que fere o orgulho de Amã. Os oficiais reais, cientes da identidade judaica de Mardoqueu, confrontaram-no sobre sua recusa em obedecer às ordens do rei sobre se prostrar diante de Amã. Mardoqueu permaneceu firme em sua decisão e seu comportamento despertou a ira de Amã. Quando Amã descobriu que Mardoqueu era judeu, sua aversão se estendeu a todo o povo judeu. Ele elaborou um plano diabólico para exterminar todos os judeus do reino de Xerxes, lançando sorte para determinar a data da aniquilação. Desesperado, Mardoqueu pediu minha ajuda e me provocou a interceder diante do rei em nome de nosso povo. Mas o desafio era imenso, pois a lei persa proibia qualquer pessoa de se aproximar do rei sem ser chamada, sob pena de morte. A situação era grave e urgente e precisávamos agir rapidamente para salvar nosso povo da destruição iminente. O decreto do rei foi proclamado na cidadela de Suzã, e o rei e Amã se assentaram para beber, enquanto a cidade de Suzã ficava perplexa com as consequências dessa decisão. Para mim, Esther, essa ameaça representava um desafio assustador e imenso. Embora ciente dos perigos que enfrentava ao entrar na corte do rei sem ser convidada, a lembrança de minha identidade e origem judaica me impelia a agir. Movida por um senso de dever e determinação, decidi jejuar e orar, buscando a orientação divina e reunindo a coragem necessária para interceder em favor do meu povo. Quando Mardoqueu soube do meu dilema, ele expressou sua dor publicamente, vestindo-se de pano de saco e cinzas, em sinal de luto. Lemos em Esther 4:4. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las. O lamento e a aflição se espalharam por todo o reino, com muitos judeus se unindo em jejum, choro e lamentação. Ao saber do sofrimento de Mardoqueu, enviei roupas para substituir seu traje de luto, mas ele recusou. Determinada a entender a causa de sua angústia, instruí Ataque, um dos eunucos, a investigar o que perturbava Mardoqueu. Mardoqueu revelou a Ataque os detalhes do plano maligno de Amã para destruir os judeus, incluindo a promessa de dinheiro ao tesouro real
em troca da aniquilação de nosso povo. Diante dessa terrível ameaça, Mardoqueu provocou-me a interceder diante do rei em nome do nosso povo, implorando por misericórdia. No livro de Ester 4:11, fala sobre os perigos que enfrentei. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Ao receber a mensagem de Mardoqueu, eu, Ester, reconheci os perigos de me aproximar do rei sem ser convocada, pois isso poderia resultar em minha própria morte. No entanto, decidi enfrentar esse desafio, pois a necessidade de agir em defesa do meu povo era maior do que qualquer temor pessoal. Percebi o peso da responsabilidade que recaía sobre mim ao decidir me aproximar do rei sem ser convocada. Sabia que minha vida estava em perigo, pois a lei persa ditava que qualquer pessoa que se aproximasse do trono sem ser convidada corria o risco de ser executada, a menos que o rei estendesse o cetro de ouro em sinal de misericórdia. Ao receber a mensagem de Mardoqueu, compreendi a gravidade da situação e a importância de agir com coragem e determinação. Reconheci que, embora ocupasse uma posição privilegiada na corte do rei, isso não me garantia proteção especial e que meu silêncio poderia ter consequências devastadoras para meu povo. Diante dessa realidade, decidi tomar medidas drásticas. Ordenei que todos os judeus jejuassem junto comigo por 3 dias, buscando a orientação divina e fortalecendo minha determinação para enfrentar o desafio que se apresentava. Essa passagem está em Ester 4:16. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Em um gesto de fé e confiança na providência divina, declarei: se perecer, perecerei. Rejeitei o fatalismo e decidi me lançar diante do rei, confiando na graça e na misericórdia de Deus para me guiar e proteger em tempos de dificuldade. Após 3 dias de jejum e oração, vesti minhas roupas reais e me apresentei diante do rei no pátio interno do palácio. Ao ver-me, o rei estendeu o cetro de ouro em minha direção, concedendo-me permissão para falar. Com coragem, apresentei meu pedido ao rei, convidando-o juntamente com Ramã para um banquete que eu havia preparado. Este era o primeiro passo em direção ao cumprimento do plano que eu esperava que mudasse o destino do meu povo. Após convidar o rei e seu ministro favorito, Amã, para o banquete, aguardei o momento oportuno para revelar meus verdadeiros sentimentos. Durante a refeição, o rei tentou mais uma vez descobrir o que eu desejava, mas decidi adiar minha resposta, pedindo que retornassem no dia seguinte para outro banquete. Minha procrastinação tinha múltiplos propósitos. Em primeiro lugar, desejava ganhar mais tempo para me aproximar do rei, já que havia caído em desgraça aos seus olhos. Em segundo lugar, minha coragem vacilou diante da magnitude da tarefa que estava prestes a enfrentar. Em terceiro lugar, desejava criar suspense e convencer o rei de que minha solicitação era mais do que uma fantasia passageira. E, por fim, pretendia pegar Amã de surpresa antes de revelá-lo como o cruel assassino que era, aumentando seu ego durante o banquete. Amã, cheio de orgulho, ficou enfurecido ao encontrar Mardoqueu ao sair do palácio, mas se conteve para não retaliar imediatamente. Ao chegar em casa, desabafou com seus amigos e sua esposa Zeres, exaltando-se pelas honrarias que havia recebido, exceto por aquele judeu teimoso. Sua esposa sugeriu que construísse uma forca alta e obtivesse permissão do rei para enforcar Mardoqueu nela. Entretanto, Deus estava agindo nos bastidores para frustrar os planos malignos de Ramã. Enquanto este dormia, o rei, que sofria de insônia naquela noite, decidiu que seria uma oportunidade propícia para revisar as crônicas de seu reinado. Durante a leitura, deparou-se com o relato do complô contra sua vida, frustrado por Mardoqueu, revelando a providência divina em ação.
Naquele momento crucial, enquanto Amã provavelmente se dirigia ao palácio para apresentar sua proposta ao rei Assuero de executar Mardoqueu, algo extraordinário estava acontecendo nos bastidores. O rei sentiu um desejo repentino de demonstrar gratidão àquele que havia frustrado a conspiração para tirar-lhe a vida. Um dos funcionários do palácio cumprimentou Hamã com a pergunta crucial: o que deve ser feito pelo homem a quem o rei deseja honrar? Com arrogância, Amã sugeriu um desfile pomposo e honrarias que rivalizassem com as do próprio rei. Porém, para sua surpresa e consternação, o rei ordenou que todas essas honras fossem concedidas não a ele, mas a Mardoqueu. Ao sair pela cidade, Amã revelou sua indignação, reconhecendo que seu mais feroz inimigo era aquele a quem o rei desejava honrar. Esses eventos não apenas refletem a ironia da justiça divina, mas também ecoam as palavras do provérbio: a soberba precede a ruína, e o espírito altivo, a queda. Provérbios 16, 18. Hoje, assim como naqueles tempos antigos, há um homem que o Rei dos Reis se deleita em honrar, o Senhor Jesus Cristo. Deus decretou que todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua o confessará como Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a suprema exaltação reservada àqueles que humildemente o servem e o reconhecem como Rei. Depois de ser derrotado, Hamã voltou para casa e compartilhou os eventos extraordinários que ocorreram com sua família. Sua esposa e alguns amigos perspicazes perceberam que esses acontecimentos indicavam sucesso para os judeus e fracasso para Hamã. Naquele dia crucial, quando o rei novamente me questionou sobre seu desejo, oferecendo-me generosamente qualquer coisa até metade do reino, eu não hesitei em apresentar meus pedidos diante dele. Supliquei por minha vida e pela vida do meu povo judeu, pois eles haviam sido vendidos para serem destruídos, mortos e aniquilados. O rei, intrigado com a gravidade da situação, me questionou sobre quem era o responsável por essa atrocidade. No silêncio do meu coração, eu sabia que o momento da verdade havia chegado. O segundo banquete estava preparado, e eu, rainha Ester, estava diante do rei Assuero e do vil Amã. Meu povo, os judeus, estava à beira da aniquilação, e somente minha intervenção poderia alterar o curso de nosso destino. Qual é o seu pedido, rainha Ester? Perguntou o rei com generosidade. Até metade do reino lhe será dado. Respirei fundo, reunindo toda a coragem que Deus me concedeu. Se eu encontrei graça aos teus olhos, ó rei, e se bem parecer ao rei, dê-me a minha vida pelo que rogo, e a vida do meu povo, pelo que peço. Eu disse, minha voz firme, embora meu interior tremesse. O rei, surpreso, insistiu para que eu explicasse. Quem ousaria tal coisa? Ele questionou. Apontei para Hamã, o opressor, o inimigo. Este mau Hamã é o homem que ameaça a mim e ao meu povo com a morte e a destruição. Hamã empalideceu, e o rei, em um furor silencioso, levantou-se e foi para o jardim do palácio. Hamã, percebendo que o mal já estava determinado pelo rei, caiu aos meus pés, suplicando por sua vida. O rei, ao retornar do jardim do palácio para o salão de banquetes, encontrou Hamã próximo a mim, Ester. Num momento de fúria, o rei exclamou: ele ousa molestar uma rainha na minha própria casa. E com essa palavra, o rosto de Hamã foi coberto assim, como diz em Ester 7, 8, 10. Em Ester 7, 9 e 10, a história continua. E um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforquem-no nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Assim, eles empalaram Amã e toda a sua família no poste que ele mesmo havia preparado para Mardoqueu. Com a justiça sendo feita, a ira do rei se aquietou. A casa de Amã foi dada a mim, Ester, e Mardoqueu assumiu a posição que antes pertencia a Amã. Embora Amã não estivesse mais presente, sua terrível trama ainda persistia.
Mais uma vez, desafiando todas as convenções, apareci diante do rei sem ser convidada, colocando minha própria vida em risco, e implorei com lágrimas em meus olhos pela salvação do meu povo. No entanto, segundo a lei persa, nenhum decreto real poderia ser revogado. Mesmo assim, o rei, após lembrar-me do favor que ele já me concedera, permitiu que eu e Mardoqueu redigíssemos um novo decreto que anulava o anterior. Os judeus ficaram cheios de alegria ao saber da mudança repentina nos acontecimentos, enquanto aqueles que planejavam contra eles ficaram cheios de terror, temendo serem contados entre seus inimigos. Muitos deles até mesmo se converteram ao judaísmo naquela época. Quando chegou o dia designado para a destruição, os judeus se uniram em suas cidades e lutaram contra seus adversários, incluindo príncipes e governadores. Assim como diz em Ester 8:3. Mas Ester tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o Agagita, contra os judeus. Eu, Ester, solicitei ao rei Xerxes que os judeus em Susã tivessem um dia extra para eliminar qualquer ameaça remanescente. Também pedi que os corpos dos 10 filhos de Amã fossem expostos publicamente. O livro de Ester chega ao seu fim com a exaltação de Mardoqueu. É notável que não haja registro de sua morte, pois a maioria das histórias dos homens geralmente termina com um obituário. Mardoqueu era um verdadeiro patriota, preocupado com o bem-estar do seu povo. Ao ser elevado a uma posição de grande influência sob o reinado de Xerxes, ele usou sua autoridade para promover a prosperidade de Israel. Todo cristão deve ser como um Mardoqueu, trabalhando incansavelmente para promover o seu florescimento. Alguns são colocados em posições de destaque e influência, e é importante que eles usem sua posição para glorificar o Senhor e testemunhar de Jesus diante de líderes poderosos. Mas por que este livro foi incluído na Bíblia? Será que serve apenas como um exemplo de coragem em posições públicas? Qual é a relevância do livro de Ester para os cristãos? Será que Ester nos ensina sobre obediência, humildade, modéstia e lealdade? Será que nesta história vemos Deus trabalhando para preservar o povo do qual seu filho nasceria? Embora o nome de Deus não seja mencionado explicitamente no livro de Ester, sua presença é evidente em toda a narrativa. Ele até mesmo me disse que ele providenciaria de outra maneira se eu não estivesse disposta a agir como um instrumento de sua vontade. Essa confiança na soberania de Deus é notável. No livro de Ester, sua providência é claramente visível. O livro de Ester é frequentemente chamado de o romance da providência, por estudiosos, e com razão. Assim como Daniel, eu vivi durante o exílio e fui colocada em uma posição de influência na sociedade pagã, mas ambos permaneceram firmes em seus princípios. Social e profissionalmente, devemos buscar avançar na medida do possível, mantendo firmes nossas convicções religiosas. Deus pode nos colocar em posições de influência para promover seu reino e devemos estar dispostos a sermos usados por ele onde quer que estejamos. Nossa verdadeira cidadania está no céu e nosso desapego deste mundo nos prepara para nossa morada eterna no paraíso. No entanto, enquanto estivermos aqui na terra, Deus pode nos usar como instrumentos em meio aos reinos deste mundo, desde que permaneçamos fiéis aos seus mandamentos e não nos esqueçamos de nossa identidade nele. Muitas vezes, a assimilação parece ser a opção mais segura. Os cristãos podem sentir a pressão de se conformarem ao comportamento da maioria para evitar serem alvos de críticas ou exclusão, mas Deus opera através de pessoas que não têm medo de se destacar da multidão. Como a música ensinada nas escolas dominicais diz, ouse ser Daniel, ouse ficar sozinho. Tanto Daniel quanto Ester estavam dispostos a arriscar suas vidas em vez de comprometer sua fé em Deus. Deus é capaz de preservar seu povo. Ele protegeu Daniel na cova dos leões e Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Por meio de mim, Ester, ele garantiu a segurança dos judeus em Susã. Aqueles que desejam destruir o povo de Deus devem primeiro enfrentar o próprio Deus. O mundo está sob o controle soberano de Deus, e o evangelho cristão proclama o reino de Deus. Tanto eu como Daniel priorizáramos o reino de Deus em nossas vidas. Servimos fielmente no contexto de impérios pagãos,
e nossa fidelidade será recompensada quando Deus estabelecer seu reino vindouro. Embora tenham liderado no presente, Deus os ressuscitará para governar em seu reino futuro. Portanto, quando Jesus voltar, estarei presente para reinar com ele. Isso nos lembra de que a Bíblia não é apenas um registro histórico, mas uma instrução para nossas próprias vidas e para o futuro que nos espera. Assim como os fiéis serão usados no reino vindouro, a minha história nos mostra que Deus pode usar até mesmo aqueles que se sentem inadequados para realizar seus grandes propósitos de libertação e redenção. Como eu, Esther, reconheço minhas próprias limitações, mas também entendo que Deus não tem limites. Peço ao Senhor que me mostre onde posso ser útil e que me capacite a ser uma bênção onde quer que eu vá.